Caio Jorge não entra em campo pelo Cruzeiro e o nome do atacante volta a ser ventilado no Flamengo. Outros nomes que interessam ao Mengão nessa janela de transferências é do Luiz Henrique, do Almada e também do Danilo. Vou trazer informação também das férias do Flamengo, né? E da programação do Mengão após as férias. E também vou repercutir, né? A rodada do Campeonato Brasileiro que foi manchada pela arbitragem novamente no jogo do Palmeiras. Faz o seguinte, entrega logo a taça para o Palmeiras, pois tá feio demais. Então, vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Flá 12 na área com vocês nessa segunda-feira com muitas informações do Flamengo aqui no canal Wesley Flá 12. Mengão entrou de férias, mas tem muitas informações do Flamengo, hein, nação? Só que antes de tudo, peço a você aí, a você mesmo que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada. Flamenguista ajuda o flamenguista. Deixa o like aí também, deixa o like que ajuda bastante. Vamos tentar bater uma meta aí de 2.000 likes nesse vídeo de hoje e acione o sininho da notificação para receber o aviso de quando eu postar os vídeos aqui no YouTube. Valeu, galera? Pois é, nação, vamos lá com as informações do Mengão. Primeiro, vou repercutir, né, cara, a rodada de ontem. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, hein? Entregam logo a taça pro Palmeiras, pois já tá feio demais. Já tá feio demais. Primeiro aqui, né, nação, vou trazer o empate entre Cruzeiro e Fluminense 1-1. O Remo venceu o São Paulo por 1-0. Palmeiras venceu, né? Venceu a Chapecoense por 1-0. Tá de sacanagem, hein? Vasco da Gama perdeu dentro de casa, né, para o Atlético Mineiro. E gol do Vitor Hugo, hein? Gol do Vitor Hugo do Flamengo. Vitor Hugo da base do Flamengo, lembra? Do Vitor Hugo? Fez o gol da vitória do Atlético Mineiro em cima do Vasco. Bragantino meteu 3-1 no Internacional. Santos venceu o Vitória por 3-1. Bahia venceu o Botafogo por 2-1. Grêmio perdeu para o Corinthians por 3-1. Atlético Paranaense venceu o Mirassol por 1-0. E o Flamengo meteu 3-0 no Coritiba, né, nação? A classificação até o momento tá o seguinte aqui, ó, Palmeiras com 41 pontos, né? Cara, o Varmeiras tá aí, né, operando, né, 41 pontos, Flamengo em segundo com 34 e Fluminense em terceiro com 31. Só lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, né, nação? Se vencer esse jogo a menos, vai para 37 e fica a 4 pontos do Palmeiras. Cara, é o seguinte, o jogo do Palmeiras ontem, mano, sinceramente, está manchando o Campeonato Brasileiro. Está manchando o Campeonato Brasileiro. O que a arbitragem está fazendo com o futebol brasileiro, cara, é uma vergonha, é uma sacanagem. É uma sacanagem, a palavra certa é essa. É uma sacanagem o que está acontecendo no futebol brasileiro. Ontem o árbitro pediu para ir ver o VAR. Não foi o VAR que chamou o árbitro. O VAR deu o gol certo. O VAR falou com o árbitro. Gol legítimo. Não foi empurrão. O empurrão, se fosse empurrão, não interferia na jogada também. Mas a pressão que os jogadores do Palmeiras fez na arbitragem, a pressão que os jogadores do Palmeiras fizeram no árbitro, fez com que ele pedisse para olhar o VAR. Eu nunca vi isso. O árbitro pedir para ir olhar o VAR. Um lance em que o jogador do Palmeiras estava andando para trás, o jogador da Chapecoense colocou a mão para se proteger, né, para o jogador não bater de contra ele, colocou a mão, o jogador do Palmeiras sentiu a mão nas costas e desabou. Aí a arbitragem deu o gol, né, normalmente, o árbitro deu o gol, validou o gol, o VAR falou que foi gol, e o árbitro, depois da pressão dos jogadores do Palmeiras, pediu para olhar o VAR e anulou o gol. Mano, é uma vergonha, é uma sandice o que está acontecendo no futebol brasileiro. Ninguém mais confia. E olha só, os erros são todos a favor do Palmeiras. Os erros são favoráveis ao Palmeiras sempre. Nunca erra contra o Palmeiras. Eu fico impressionado com isso. A arbitragem nunca erra contra o Palmeiras. E antes, nação, era só o Ramon Abate-Abel que errava a favor do Palmeiras. Era só o Ramon Abate-Abel. Agora, tem o David de Oliveira, né, o Capixaba, o árbitro Capixaba, que todo jogo que ele apita do Palmeiras, o Palmeiras ganha. São 8 jogos que ele apitou do Palmeiras. O Palmeiras venceu 7 e empatou 1. Tem o Daronco,
tem o Klaus e agora tem esse aí que é o Felipe Fernandes de Lima, o que apitou ontem. Cara, uma sacanagem nos acréscimos, gol no último minuto dos acréscimos para a Chapecoense e a arbitragem vai e anula esse gol, mano. Se esse gol fosse do Palmeiras, você acha que o árbitro iria anular? Você acha que ao invés da Chapecoense fosse o gol do Palmeiras, a arbitragem iria anular esse gol? Nos acréscimos? Lógico que não, mano. Lógico que não. Então é o seguinte, ó. CBF, faz o seguinte, entrega logo a taça pra tia Leila, pro Abel Ferreira, que tá sempre aí, ó. Sempre aí criticando, botando pressão, né? E enquanto o Abel Ferreira... Cara, é tudo programado, Enquanto o Abel Ferreira reclama toda partida, a Leila Pereira elogia a CBF. É tudo programado, mano. Então, sinceramente, entrega logo a taça para o Palmeiras. Eu falei pra vocês, ó, não é de hoje que eu tô falando. Flamengo, pra ser campeão brasileiro, vai ter que ganhar dentro de campo e fora de campo também. Porque tá difícil, mano. Tá difícil. Tudo é a favor do Palmeiras. Vamos aqui, nação, para as informações do Mengão. Vamos aqui para o que interessa, que eu já tô cheio já, mano. Sinceramente, se não fosse o canal aqui, mano, o Wesley Fla 12, eu nem comentava mais futebol brasileiro, campeonato brasileiro, nem comentava mais, pois tá dando nojo já, nação, sinceramente. E olha só, nação, Flamengo que está de férias, né? Vou trazer as informações aqui, a programação do Flamengo após as férias. Olha só aqui, após a intensa sequência de compromissos na temporada, com 34 jogos feitos, né, pelo elenco profissional, o Flamengo entrará de férias, já entrou, né, logo após o jogo contra o Coritiba. E é o seguinte aqui, ó, os atletas se reapresentam no CT do Ninho do Urubu, né, no dia 19 de junho, hein, galera, 19/6, para dar início à preparação visando a sequência da temporada. Como parte do planejamento elaborado, né, pelo Flamengo, pelo Departamento de Futebol, o Flamengo realizará parte da intertemporada em Portugal, na região do Algarve. A delegação embarca para a Europa no dia 28 de junho. A primeira etapa da preparação será realizada na cidade de Lagos, onde o grupo permanecerá entre os dias 29 de junho e 5 de julho. Depois a delegação seguirá para o Estói, lugar que receberá os treinamentos até 12 de julho. Durante o período, né, em solo português, estão previstos 3 amistosos que servirão como parte da preparação para o retorno das competições oficiais após a Copa do Mundo. As datas e adversários e locais das partidas serão divulgados posteriormente. O comunicado, né? Posteriormente comunicou aqui a diretoria do Flamengo, né, nação? O Flamengo que vai entrar de férias, vai entrar um pequeno período de férias, né? Volta aos treinamentos, acho que é no dia 19, né? Dia 19 de junho, vai para Portugal, deve fazer 3 amistosos e o Flamengo só volta a jogar agora no Campeonato Brasileiro, né? Só volta a jogar agora no dia 22 de julho. Dia 22 de julho, Flamengo enfrenta a Chapecoense fora de casa, hein? Guarda a data aí, Flamengo só volta a jogar dia 22 de julho contra a Chapecoense fora de casa no Campeonato Brasileiro. Vamos ter, ó, que passar aí um tempão sem ver o Mengão, hein? Pelo amor de Deus, vai ser duro, hein? Passar esse tempão aí sem ver o Flamengo. E olha só, nação, o Flamengo segue isolado na liderança do ranking de premiações de 2026, com 49 milhões, hein, arrecadados até o momento. Mais de 16 milhões de reais à frente do segundo colocado, mano. Olha só aqui, ó, o ranking aqui, ó. Primeiro colocado, Flamengo, 49,6 milhões de reais arrecadados, né, com premiações até o momento. Corinthians é o segundo com 33 milhões. Fluminense é o terceiro, mano, com 32 milhões em arrecadações, né? Muito bom em Fluminense, hein? Palmeiras, 26 milhões. Em quarto lugar, o Palmeiras, mano. Mirassol em quinto com 23 milhões, hein? Muito bem o Mirassol. Cruzeiro em sexto lugar, com 21 milhões. Vasco
em sétimo com 17 milhões, Botafogo em oitavo com 17 milhões, Atlético Mineiro em nono lugar com 11 milhões arrecadados e o Grêmio em décimo com 10 milhões, quase 11 milhões, o Grêmio também arrecadou, né? Tá aqui, Flamengo lidera, né, com folga aí em primeiro lugar, show de bola, né, nação, show de bola. E eu vou trazer para vocês, né, os números de Leonardo Jardim até aqui, né, até a última partida contra o Coritiba, tá aqui os números de Leonardo Jardim com o Flamengo. São 23 partidas, 16, são 15 vitórias, né, 65% dos jogos, 5 empates e 3 derrotas. São apenas 3 derrotas, mas o negócio é que as derrotas do Leonardo Jardim são derrotas impactantes, né, mano? 3-0 para o Red Bull, 3-0 para o Palmeiras, 2-0 para o Vitória da Bahia, eliminado da Copa do Brasil. São apenas 3 derrotas, mas são derrotas impactantes. O mal é esse aí. O Flamengo tem 72,4% de aproveitamento até aqui, 43 gols marcados, 17 gols sofridos, 12 jogos sem sofrer gols, 52% dos jogos e um título que é do Carioca. Se Deus quiser, a gente ainda consegue vencer esse do Brasileiro, que tá difícil, né? Para ganhar do Palmeiras e da arbitragem tá difícil. O Brasileiro vai ser difícil. Libertadores também, tomara que a gente conquiste aí Libertadores e Brasileiro mesmo com essa dificuldade que tem. E olha só, nação, Leonardo Jardim falou sobre reforços nessa janela agora de meio de ano. A janela vai abrir agora e um monte de nomes já surgindo no Flamengo. Olha só aqui, ó. Uma medida importante é saber quanto tempo, né, quanto temos para investir, disse Leonardo Jardim, né? Se é o suficiente para trazer jogadores de primeira prateleira, jovens, né, ou jovens. O que vamos fazer? A ideia é reforçar a equipe por mais qualidade. Não vamos trocar por trocar, disse Leonardo Jardim. Temos que trazer jogadores que acrescentem algo. Nesse momento, a meia está um pouco no Arrascaeta. Às vezes joga o Carrascal. Acho que podemos ter um jogador diferente ali. Olha só, tá aí, né, frisando que o Flamengo tem que ir atrás de um meia. Para isso, o Boto trabalha. Temos que colocar mais qualidade ou a mesma qualidade e mais saúde. É o seguinte, o Flamengo contrata muitos jogadores velhos. O Flamengo agora tem que passar o intuito da diretoria, do BAP, do Boto e do Leonardo Jardim é contratar jogadores mais jovens, pois o Flamengo tem muitos jogadores com a idade elevada. Então, o foco é contratar jogadores que façam a diferença, mas que tenham uma idade, né, uma idade abaixo da média, que é na faixa de 25 anos de idade para baixo. E é o seguinte, nação, o Caio Jorge não entrou em campo ontem. O Caio Jorge não entrou em campo ontem, né? E o Flamengo tá de olho no Caio Jorge. Caio Jorge tem 12 jogos pelo Cruzeiro. Se ele entra em campo ontem, ele já não poderia se transferir para o outro clube brasileiro para jogar o Brasileirão. Se ele entra em campo ontem, ele não poderia jogar mais o Campeonato Brasileiro. É o seguinte, Caio Jorge disse que estava com incômodo muscular. Mano, incômodo muscular? Rapaz, tem alguma coisa aí. Alguma coisa tem aí. Para Caio Jorge não entrar em campo ontem, se ele entrasse, não poderia jogar mais o Campeonato Brasileiro por outra equipe aqui do Brasil? Então, alguma coisa tem aí. Esse negócio de incômodo muscular não cola. E com isso, o nome do atacante Caio Jorge voltou a ser ventilado no Flamengo. Volta a ser ventilado no Flamengo o nome do atacante Caio Jorge. E o nosso Leonardo Jardim, ele já falou em entrevista que ele quer um jogador com característica do Pedro, mas também que tem a característica do Bruno Henrique. Um jogador com velocidade e com finalização também, né? Que é o Pedro, que é um matador, e a velocidade de Bruno Henrique. Então ele quer um jogador com as características de Pedro e de Bruno Henrique. E tudo indica que seja esse jogador o Caio Jorge. Só que a torcida também quer a contratação do Luiz Henrique, quer porque quer a contratação de Luiz Henrique, e o BAP já deixou muito claro que Luiz Henrique é um ótimo jogador e que ótimos jogadores sempre estarão, né, na mira do Flamengo. Então o Flamengo não desistiu também do Luiz Henrique, né, que hoje está no Zenit. É uma transação muito difícil.
Os russos são casca grossa, né? Ainda mais quando se trata do Flamengo. Aí que eles são casca grossa. Mas é o seguinte, tem o Luiz Henrique e tem o Almada também, meio de campo, né? Do Atlético de Madrid, que está de saída, deve deixar o clube no meio do ano, e o Atlético de Madrid já sinalizou que uma proposta aí de 20 milhões, 25 milhões por 50% dos direitos do jogador, eles aceitariam. Agora resta saber se a Almada aceita voltar para a América do Sul. Inicialmente, o Almada quer fazer uma boa Copa do Mundo e permanecer na Europa. Mas se não surgir propostas da Europa, ele pode aceitar sim uma proposta da América do Sul. E se eu fosse o Flamengo, eu tentaria a contratação do Almada. Seria um meio de campo importantíssimo para o Flamengo. Seria uma contratação importantíssima para o Flamengo. Outro jogador que a torcida quer porque quer é o Luiz Henrique. A torcida gosta muito do Luiz Henrique e a torcida do Flamengo já não está tão assim otimista com o Caio Jorge, acha que é muito caro, acha que o dinheiro que poderia investir no Caio Jorge poderia comprar o Luiz Henrique. A torcida do Flamengo, acho que nesse momento está gostando mais do Luiz Henrique do que do Caio Jorge, mas é o seguinte, a janela vai começar agora, nação, e vai vir muitos boatos pela frente ainda, e o Flamengo vai tentar a contratação sim. O Cruzeiro já disse, né, que o presidente do Cruzeiro já disse que vai atrás de contratações para enfrentar o Flamengo nas oitavas de final da Libertadores. Então o Flamengo tem que ir também ao mercado da bola e tentar contratações pontuais. Olha só, não contrata por contratar não, contrata jogadores que vêm para fazer a diferença. Eu acho que se ficar nesses nomes aí, Almada, Luiz Henrique, Caio Jorge e também tem um Danilo, hein? Tem um Danilo que é do Botafogo, que é da seleção brasileira, jogou muito ontem o Danilo, mano, na seleção, fez um golaço. Paquetá que jogou muito também, né, nação? Paquetá jogou muito. E por falar em Paquetá, mano, eu vou falar de Paquetá agora. O que o Paquetá jogou ontem, você tá de sacanagem. Pra mim foi o melhor jogador ontem em campo, o Paquetá. Olha só aqui, galera, olha só aqui, ó. Paquetá foi o melhor em campo ontem da seleção brasileira. Olha só, o Paquetá recebeu nota 9.9 no Flashcore após sua atuação pela seleção brasileira contra o Panamá. Cara, o que o Paquetá jogou ontem no meio de campo, a dinâmica que ele deu para a seleção brasileira, cara, foi sacanagem. Olha só aqui os números, olha só aqui, ó. Lucas Paquetá na vitória do Brasil contra o Panamá de 6-2. 45 minutos em campo apenas. Meio tempo, hein? Meio tempo. Um golaço, uma assistência. Que assistência foi aquela para o Danilo, hein? 4 grandes chances criadas. Cara, ele deu assistência para o Endrick. Pena que o Endrick não fez os gols, mano. Pois foi assistências geniais do Paquetá no meio de campo. 4 passes decisivos, 95% de passe acertados, né? E 100% de passes certos no campo adversário. Paquetá que fez uma partidaça e tá de parabéns. Mano, vai sair muito valorizado dessa Copa do Mundo, hein? E eu acho, olha só, com a partida que Paquetá fez ontem e o Danilo também, Danilo do Botafogo, que o Flamengo tá de olho também no Danilo, hein? No meia volante Danilo do Botafogo e da seleção brasileira. Cara, esses dois deveriam ser titulares no meio de campo. Casemiro, mano, pelo amor de Deus, Casemiro titular com Paquetá e Danilo ali jogando o que estão jogando, tá de sacanagem, né, mano? Tá de sacanagem. Outro que jogou muito bem também foi o Léo Pereira, nação. Olha só aqui, ó. Léo Pereira foi o único mantido nas substituições. No segundo tempo, o Ancelotti trocou todo mundo, só deixou o Léo Pereira em campo. Olha só aqui, ó. Após todas as substituições de Carlo Ancelotti no intervalo, Léo Pereira foi o único jogador mantido em campo pela seleção brasileira para o segundo tempo contra o Panamá. Mano, Léo Pereira foi muito bem também. O Danilo também, zagueiro, foi muito bem também. Então, Alexandro também jogou bem o primeiro tempo. Então, vários jogadores do Flamengo jogaram e jogaram bem para os antes ficarem caladinhos, né? Ficarem caladinhos e morder as costas, pois a Seleflá vai estar na Copa do Mundo. E é o seguinte, nação, mais tarde eu trago mais informações para vocês. Peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada. Deixa o like aí também que é muito importante, deixa o like aí e acione o sininho da notificação. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera.
Fui!